Um caso, inclusive, que você falou pontuando nisso aí, é que eu me lembro que são raros os casos e por isso que marcam aqui pra gente. Um caso que a própria gerente instruiu a cliente a falar, olha, você tem aqui valores, faz assim, assim, assim para você restituir, porque isso pode te ajudar nesse momento. Então isso é até interessante quando isso acontece, porque você consegue ver e falar, olha, ali tem um humano, um ser humano que não está pensando só em venda, porque a gerência informou ela dos valores que ela não sabia, e aí foi quando a gente abordou a cliente, né, para informar ela sobre essa situação, e ela mesma falou, olha, eu já sabia disso, minha gerente informou, só que eu não tenho tempo, eu não consigo parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer isso, então façam por mim. Entendeu? E ela já sabia que tinha, já sabia, inclusive, o passo a passo para fazer tudo isso, essa operação, e ela só não conseguia dar sequência sozinha, né? Então isso nasce ali justamente dessa peculiaridade da boa instrução da gerência com base numa relação com a cliente, o que é bem raro. Eu acho muito legal esse ponto que você falou, né? Esquecer um pouco a questão da venda, da gerência, da relação comercial e pensar um pouco no setor, na parte humana, né? Realmente é muito raro ver uma empresa, né, que pensa ali em lucros, em geração de recursos, colocar um gerente que se humaniza e realmente tem uma relação de responsabilidade, tanto na parte de crédito como na relação humana com o cliente. Eu acho que isso dentro da Porte a gente pode falar com bastante propriedade que a gente tem. Eu acho que é um dos principais pilares nossos, né? Eu acho que raramente teve uma ocasião aqui dentro assim, que a gente não ficou, como a gente posso dizer, sensibilizado com uma história, né? Ou uma ocasião que a gente recebe um áudio de agradecimento. Nossa, vocês caíram do céu. Esse dinheiro entrou assim na minha empresa, vai salvar minha operação. Ou às vezes a gente faz até um over delivery, né? Tô com um problema no meu gerente, não quer fazer tal coisa. Olha, faz isso. Ou a gente mesmo liga e resolve para o cliente. Eu acho que isso é muito legal a gente pontuar, né? Essa relação de responsabilidade, de amizade, de se preocupar realmente com os nossos clientes. Inclusive, reforçando o que você falou, Hugo, aqui a gente acaba se tornando muito amigo deles, né? Dos clientes. E, inclusive, isso é bom, você vai mantendo a relação e o cara lembra de você, né, pro resto da vida praticamente. Até em qualquer coisa. Ah, meu vizinho brigou com o meu cachorro aqui, o que eu faço? Né? Porque às vezes eles confundem. Nós resolvemos tantos problemas dos clientes, até de maneira simples para eles, que é o nosso cotidiano, que muitas vezes eles começam a vir nos perguntar situações que assim, até fogem um pouco da nossa área de atuação. Né? Mas como a gente tem aqui dentro aí o corpo jurídico, muitas vezes a gente consegue passar pelo menos uma breve instrução para eles, mas assim, sem vínculo nenhum, até porque muitas vezes foge realmente da estrutura da empresa. Mas isso serve para quê? Para mostrar que essa relação de confiança, que é o contrário que muitas vezes os clientes não têm com o banco, porque eles acham que tem. Eu costumo brincar e falar o seguinte, o banco é bom quando você não precisa dele. Quando você precisa dele, ele já não é tão bom assim, entendeu? Então, assim, são raros as situações que a gente vê um cenário onde o cliente estava precisando de caixa ou estava precisando fazer uma reestruturação financeira e a instituição bancária dele deu uma sugestão ou uma saída para ele benéfica. Muitas vezes você vê o cara apavorado, está numa situação complicadíssima, e a única saída que o banco dá para ele é o seguinte, olha, passa sal na ferida. Porque ele não vai ali tampar a ferida, ou vai tamponar, ou vai dar alguma carência. Né? Ou a carência, muitas vezes, é quase duplicando o valor da dívida. Entendeu? Então isso aí foge até de uns dos princípios, né, humanitários e tudo mais da questão. Porque hoje em dia, a gente trata a dívida e não trata ela como doença. E é uma doença, só que é uma doença do Estado, uma doença da nação. Né? Se você for pegar o Brasil está endividado. Não é à toa que está aí com o desenrola 2.0. Né? E por que tem esse desenrola 2.0? Porque o primeiro não deu certo. Simples. Entendeu? Não deu certo. E aí o segundo eles precisam de novo. Só que a maneira que eles estão fazendo isso, vai dar certo ou não, a gente vai saber no futuro. A questão é, se isso é uma doença, qual que é o tratamento? O tratamento é ceder mais crédito ou conscientizar? Ou educar? Ou mudar, às vezes, o perfil econômico do banco, o perfil humanitário do banco? E aí nós estamos falando de um país onde, na verdade, o banco não perde.